Olá, gente, aqui é o Paulo Roberto Amaro Ferreira. Eu sou do canal da Sabedoria e do Conhecimento. Eu vou fazer um vídeo hoje, talvez eu não consiga dar a mensagem num vídeo só, nesse mesmo vídeo, mas a gente faz outro daí do mesmo tema. Eu vou entrar aqui pegando a mensagem aqui, e antes de começar a mensagem, eu vou fazer uma pequena oração para pedir a orientação de Deus para fazer a coisa da maneira certa, da maneira que o Espírito Santo quer. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu estou orando antes dessa mensagem, porque essa mensagem, ó Deus, é a verdadeira, é aquela que as pessoas que são de Jesus precisam entender, e só assim elas vão entregar a vida por completo a Ti e crer na capacidade desse Deus que tem o poder completo sobre todas as coisas. Eu estou orando agora e pedindo a Ti o entendimento, a necessidade do homem de viver em Cristo segundo o poder da Tua palavra. Em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém, Senhor. Bom, vou entrar aqui na mensagem de Deus. Eu sou da Igreja do Evangelho da Graça de Cristo. Meu nome é Paulo Roberto. O tema da mensagem é entrada na terra com autoridade. Se você entrar na terra espiritual sem autoridade, de modo algum você vai conseguir alguma coisa. Se você não tiver a salvação de Deus em Cristo Jesus, recebendo a boa palavra, a iluminação, de modo algum você vai conseguir alguma coisa. Por quê? Porque existem falsos profetas, falsos ensinos, falsas igrejas, e você pode até perguntar, existem falsas igrejas? É lógico que existem. Existem até igreja de pastor homossexual. Existe igreja de pastora lésbica, pastor homossexual. Aí tu vai dizer, tu é preconceituoso? Não, eu não sou preconceituoso nesse aspecto. Mas a Bíblia fala que os sodomitas não herdariam o reino de Deus. Mas a mensagem não é essa. Eu vou entrar aqui no livro do Apocalipse de João, no capítulo 16, e o verso é o 13 e o 14. Você diz que existem igrejas falsas, não verdadeiras. Aqui no Apocalipse de João, no capítulo 16 e no verso 14, diz assim. No verso 13 e 14 diz assim. Este é o sexto selo e é o sexto flagelo, vamos dizer assim. O que é flagelo? Não precisa nem dizer o que é, né? Aqui diz assim, então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhante a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis da terra, do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aqui Deus está dizendo que existe o dragão, a besta e o falso profeta. O falso profeta é o que nós estamos vendo hoje, que eles não ensinam a doutrina verdadeira, a doutrina do verdadeiro evangelho, que é do novo nascimento, que é de receber de Deus a salvação em Cristo, a autoridade. Porque sem a autoridade você de modo algum vai conseguir lutar contra estes 3 espíritos aqui, que é o espírito do dragão, que é do próprio Satanás, que é o espírito da besta, que é o falso ensino, e o ensino do falso profeta, que são profetas falsos, enganadores, que levam muitos para a perdição. E eles se lançam contra os reis
de Deus no mundo todo. Esses espíritos se lançam contra os reis verdadeiros para a peleja no grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então isso é um flagelo. Flagelo o que é? Levar muitas pessoas a uma derrota. Derrota o que é? Errar a rota. E quando você erra a rota, você fracassa. Vem o fracasso sobre a pessoa e a pessoa cai. Então o que Deus está ensinando aqui? Que sem a autoridade de Deus, você não consegue o que Deus tem para a pessoa. E eu vou entrar aqui no livro agora de Deuteronômio, Deuteronômio no capítulo 18. Eu vou voltar aqui para o início da Bíblia, que é o 5º livro de Moisés, que se chama Deuteronômio. Aqui diz assim no capítulo 18, a partir do versículo 9, aqui diz assim: contra os adivinhos e os feiticeiros. Aí você se pergunta, voltando lá para o Apocalipse, falso profeta. Quem é o falso profeta? O falso profeta é que é adivinho e é feiticeiro. Hoje nós estamos vendo aí igrejas feiticeiras, igrejas adivinhadoras. Então o que Deus é contra? Os feiticeiros e os adivinhos. E aqui no versículo 9, 10, 11 e 13, o Senhor diz assim, então você preste atenção muito nessa parte aqui, que é entrada na terra com autoridade. Se você não tiver autoridade de repreender os demônios, de repreender Satanás e toda a casta dele, de modo algum você vai vencer nesse mundo. Porque o mundo jaz o maligno. Está escrito isso na palavra de Deus. E aqui diz assim, ó, quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará em ti quem faça passar pelo fogo seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus as lança diante de ti. Então o que Deus está falando aqui? Vou pegar aqui o último. Nem quem consulte os mortos. Tem uma doutrina demoníaca que consulta os mortos. E se você é de Jesus, você é cristão, e você vai lá consultar os mortos, é abominação ao Senhor, e o Senhor as lança diante de ti. Eles se voltam contra você, e eles podem destruir você. Então o que Deus quer do Filho de Deus? A autoridade, porque você vai ser superior a estas nações aqui, que são adivinhador, prognosticador, agoureiro e feiticeiro, encantador e necromantes. Até mágico está aqui. Nem quem consulte os mortos. Então, todas esses tipos de coisa que tem no mundo, quando a gente chega no fim do ano e a gente entra no primeiro dia do ano e a gente olha nas praias, todo mundo dando 7 pulinhos nas ondas e todo mundo fazendo todo tipo de macumba, de bruxaria, de tudo isso, para nós que somos filhos de Deus, isso é abominação. Deus não gosta disso, principalmente quando o filho dele faz. Por quê? Porque nós temos que ter fé em Deus, crendo que Jesus é conosco e Ele nos dá a palavra. E Ele é Deus fiel para cumprir com a palavra dele.
Então tu não precisa disso aqui. Tu não precisa de necromante, que é a cigana que lê a mão, que é o tarô, que lê as cartas, que é aquele que joga o búzio, que é todo esse tipo de gente, porque tu é superior a eles. Então tem que pegar um pau e dar neles? Não. Você tem que pegar e fazer aquilo que Jesus manda. Orai pelos que vos perseguem, bendizei os que te maldizem, e dê pão a quem te odeia. Aí você vai ser filho de Deus. Do contrário, você não tem autoridade nenhuma. Você não tem capacidade de amarrar o mal. Você não tem capacidade de repreendê-los. E tudo isso, quem ensina você? O falso profeta que está no Apocalipse. A besta e o dragão. Estas três entidades que são como rãs. Espíritos imundos que têm essa semelhança de rã. De um bicho difícil, né? Um bichinho feinho. Um bichinho que é considerado por Deus um ser imundo. Você não comeria uma rã de maneira nenhuma. Então o que Deus está dizendo aqui? Contra os adivinhos e feiticeiros. Agora vamos lá para o livro de Filipenses, no capítulo 3, o apóstolo Paulo fala aqui nessa carta, Epístola de Paulo aos Filipenses. O que o Senhor Deus faz aqui? Aqui, exortação referente à alegria cristã, aviso contra os falsos mestres. Aqui o Senhor Deus está falando a mesma coisa que está lá, que ele é contra os adivinhos, feiticeiros, que está falando em Apocalipse contra o dragão, a besta e o falso profeta. E aqui o apóstolo Paulo está falando assim: quanto ao mais, irmãos meus, alegrai-vos no Senhor. A mim não me desgosto, e é segurança para vós outros que eu vos escrevo as mesmas coisas. Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Então o que Jesus está falando aqui? Que existe uma falsa circuncisão, um falso novo nascimento, um falso ensino do Evangelho, um falso profeta. A besta e o dragão estão dentro da casa de Deus. Então você tem que ler os Evangelhos, essa carta aqui do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, você pega e lê em casa toda ela, e você vai entender o que eu estou querendo dizer. E no versículo 5 diz assim, ó: circuncidado no oitavo dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei, fariseu. Então o apóstolo Paulo, o que ele era? Ele era um fariseu. Se ele não nascesse de novo, se ele não conhecesse o Espírito de Deus, que é o da verdade, de modo algum ele teria feito aquilo que Deus mandou. Então o que Deus está dizendo aqui? Que você tem que nascer de novo, você tem que ter autoridade. Do contrário, você não consegue entrar na terra. A terra que emana leite e mel, a terra que Jesus falou no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e o verso 5, que diz que bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Se você não compreender o Evangelho, você vai ser enganado por forças malignas e infernais. E no versículo 17, o Senhor Deus diz assim: os inimigos da cruz de Cristo, irmãos, sede imitadores meus, e observais os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Então o que Jesus disse ao apóstolo Paulo? Prega o meu evangelho, ensina a verdade que eu ensinei a eles, porque eles vão ser enganados, e muito enganados, por forças infernais e malignas. E no 19 diz assim: o destino deles, do falso profeta, dos feiticeiros,
dos agoureiros, de tudo isso que eu falei é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. O que Jesus está dizendo aqui? A verdade completa. Se eles não se converterem desses ensinos malignos, ensinos que levam a pessoa a cair, ensinos que levam as pessoas a não receber o Espírito da verdade, eles vão ter isso que Deus falou aqui agora, no versículo 19. E eu entrego essa mensagem agora e faço a oração, e isso é para a glória do Pai. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa mensagem. Eu fiz ela corrida, porque ela é grande, Deus. É uma mensagem que seria mais ou menos 1h15, para você tirar bem correto aquilo que Deus deu. Hoje, Deus, a igreja está cheia de feiticeiro. Hoje a igreja, Deus, está cheia de adivinhos. Hoje a igreja não está mais aquela noiva que o Senhor quer. E eu quero, Senhor Deus, fazer segundo a Tua palavra. Longe de mim o dragão, a besta e o falso profeta, que leva os Teus filhos, Deus, a grandes derrotas. A derrota é completa, Deus. Em nome de Jesus, eu oro por quem olhar esse vídeo e peço que o Teu Espírito Santo cubra essas pessoas com a Tua salvação. Amém, Jesus, e glória a Deus.